Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, gostaríamos de saber se há alguém na casa pela primeira vez. Não. Bom, vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje, lendo uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. E a mensagem chama-se Em Ti Mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. São palavras de Paulo aos Romanos. E Emmanuel comenta. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vista à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo, diante dele. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Esquecer todo o rebuliço da semana e focar o nosso pensamento no nosso querido Mestre Jesus. Querido Mestre, reunidos aqui em Teu nome, Te agradecemos esta oportunidade de recebermos as Tuas mensagens, as Tuas orientações, as Tuas recomendações de tantas formas. Agradecemos o amor que tens por nós. E humildemente, Senhor, te pedimos perdão
pelas faltas que ainda cometemos, Senhor, por nos desviarmos do caminho que traçaste para nós, do caminho que nos deste a escolher e que nos trará a felicidade eterna. Pedimos-te também, Senhor, por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida e, sobretudo, por aqueles que estão doentes, abandonados da vida, por aqueles que não te conhecem, nunca sentiram as tuas emanações amorosas, a tua luz. E esses são os verdadeiros abandonados, Senhor. Protege-os. E então, Senhor, neste mundo conturbado em que vivemos, pedimos-te que nos auxilies também a seguir o caminho reto, para que possamos estar à altura de ser humildes trabalhadores da tua seara. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Graças vos damos por tudo. Muito obrigada. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, que é o capítulo 7 do livro Atitudes Renovadas, livro esse psicografado por Divaldo Franco, editado pelo espírito Joana de Ângeles. Neste livro, Joana de Ângeles dá-nos orientações e recomendações para que possamos modificar o nosso comportamento, para que possamos transformar as nossas atitudes perniciosas e ainda muito ligadas ao materialismo e assim possamos renovar as atitudes. E com essa renovação das atitudes, nós temos, certamente, porque nos é dada essa mensagem ao longo dos diferentes capítulos, teremos dentro de nós paz, serenidade e, além disso, essa paz e essa serenidade é transmitida àqueles que nos são próximos, àqueles que trabalham connosco, àqueles que vivem connosco, os nossos familiares, e esses assim também podem, aos poucos, através do exemplo, modificar-se. E, portanto, essa é o verdadeiro objetivo deste livro: renovar as atitudes, deixar o homem velho. O capítulo de hoje chama-se A Noite Escura da Alma. Vamos então iniciar. Diz Joana de Ângeles: nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar uma vez por outra a noite escura da alma. Portanto, ficam já aqui a pensar, mas o que é isto da noite escura da alma? E prossegue Joana: ela se constitui de aflições inesperadas que defluem
que resultam das circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante o périplo, a nossa jornada carnal. Portanto, isto, a noite escura, o que é um conjunto de sentimentos e de emoções que nós, que aqui vivemos na Terra, sentimos perante as dificuldades e os obstáculos que encontramos na vida. E ela diz, surge na condição de vivências emocionais frustrantes, nas quais o desencanto e a amargura substituem as expectativas de alegria e de bem-aventurança. Ou seja, nós, aqui na Terra, traçamos para nós próprios determinadas metas e determinados objetivos, certo? E quando não conseguimos, por algum motivo, atingir esses objetivos que traçamos, ficamos frustrados, ficamos desorientados, eu diria até desequilibrados. E isso leva-nos a uma tristeza. E então, essa tristeza deve-se realmente a essa falta de compensação que teríamos porque não conseguimos obter aquilo que pretendíamos. Ora bem, mas a tristeza faz parte da nossa vida. A tristeza é uma emoção fisiológica, é uma emoção natural. Nós ficamos tristes quando perdemos um ente querido. É claro que com os conhecimentos que hoje temos já ficamos tristes de uma maneira diferente, mas ficamos tristes porque perdemos a capacidade de o termos junto de nós de uma forma física, de o abraçar, de lhe dar beijinhos e carinhos. Apesar de sabermos que, através desta doutrina maravilhosa e consoladora, provavelmente, com muita certeza, esse espírito que deixou a Terra estará bem melhor até do que nós. Mas esta presença física e estes laços de amor e de carinho, que também sabemos que não se perdem, o que é também muito consolador, mas trazem-nos alguma tristeza. E alguém que perde o emprego, que se vê com dificuldades económicas porque tem filhos para criar, é natural que também tenha alguma tristeza. Alguém que os estudos não correram assim tão bem e que não conseguiu passar de ano, também fica triste, porque afinal o objetivo para o que estudou era para passarem, para ter bons resultados. Portanto, há realmente situações em que a tristeza, como vos digo, é natural, é fisiológica. Mas, se prolongarmos esta tristeza, se passarmos a ver tudo o resto de uma forma triste, se a tristeza se cronificar, se for essa a nossa maneira de ver tudo o que se passa à nossa volta, como se puséssemos uns óculos escuros e víssemos tudo negro, é claro que torna-se uma enfermidade, torna-se uma doença. E o nosso próprio cérebro começa a atuar de uma maneira diferente, não é? E nós vibramos, através dos nossos pensamentos de tristeza, vibramos de uma maneira diferente. E, portanto, os espíritos que nos rodeiam, a toda a hora e momento,
que se aproximam de nós pela afinidade que têm com as nossas vibrações que emanamos, são também espíritos com o mesmo tipo vibratório. Portanto, são espíritos tristes, não é? Com pensamentos escuros e por assim vai, até que realmente nós vamos criar aqui uma bola de neve de tal ordem que acabamos naquilo a que nós, médicos, chamamos uma depressão. Podemos dizer que a depressão é a doença mais comum neste planeta, nesta altura. 5% das pessoas que vivem na Terra sofrem de depressão. Isto equivale a 350 milhões, mais ou menos, de pessoas. Ora, facilmente podem ver que isto é uma doença realmente incapacitante. E, portanto, é uma doença, não é propriamente uma doença, eu não queria muito entrar por aí, mas pronto, não se pode chamar doença porque não há nenhum exame que tenha alterações, não é? Pode-se fazer ressonâncias à cabeça, pode-se fazer taques, pode-se fazer análises ao sangue, que nada diz que o indivíduo que está a fazer os exames tem uma depressão. Portanto, efetivamente, não há exames que nós não sabemos ainda, não é? Nos conhecimentos atuais que temos da medicina não conseguimos saber. Mas, portanto, dizemos então que é um transtorno psicológico. Pronto. É um transtorno psicológico porque, efetivamente, há algo que está errado e o nosso cérebro não trabalha e não raciocina como um cérebro normal. Portanto, tem alterações químicas que o nosso mestre André Luiz, no Mundo Maior, chama de química espiritual. Mas voltando atrás, portanto, gostaríamos que soubessem quais são os sintomas, porque achamos que é importante dizer isto nesta fase, quais são os sintomas então da depressão e o que é que distingue a depressão da tristeza. Portanto, já vimos que a tristeza é realmente um sentimento fisiológico, portanto natural, toda a gente fica triste, desde que haja uma causa que a justifique. E é uma tristeza temporária, não é? Nós depois vamos recuperar dessa tristeza e levamos a nossa vida. Mas na depressão não é assim. Existe efetivamente uma tristeza profunda que nos parece sem fim. E a causa já ficou lá atrás e nós até já nem sabemos qual é a causa. Prolonga-se no tempo. Um sentimento de baixa autoestima. Uns déficits de atenção, de concentração. Pouca energia. Não nos apetece fazer nada. Não há nada que nos dê prazer. Tudo nos aborrece. Até as coisas que antigamente nos davam prazer, agora, que coisa difícil. Antes gostava de fazer ginástica, agora nem quero pensar em ir ao ginásio. Alterações do sono, que tanto podem ser insónias como hipersónias. Ou seja, dormir demais. E dormir demais porquê? Porque aquele indivíduo está desligado, não tem energia para fazer nada. Alterações do apetite, que tanto pode ser uma vontade incrível de comer e que não se sacia nunca, como não comer absolutamente nada e emagrecer, sem razão nenhuma aparente. Fadiga, cansaço, apatia, tudo isso deriva da falta de energia que o nosso cérebro, que começou a trabalhar de uma maneira diferente, com neurotransmissores, que são assim umas hormonas que nós temos aqui
cá dentro responsáveis por todo aquele circuito mental do sistema nervoso central, e essas hormonas baixam. E, portanto, é por isso que se reconheceram 4 ou 5 destes sintomas em vós ou em alguém que conheçam, por favor, levem-no a um médico. Porque o tratamento inicialmente é essencialmente médico. E quanto mais cedo for tratada uma depressão, melhor são os resultados. Porque senão, se nós deixamos esta situação toda cronificar-se, cada vez é mais difícil recuperar, porque o que está aqui em causa é, efetivamente, todo aquele metabolismo cerebral que está alterado e que é depois cada vez mais difícil de reverter. É evidente que há muitas situações, que há depressões de muita ordem, inclusivamente se chama, há uma depressão até espiritual, mas é primeiro necessário ir ao médico e depois todos os outros tratamentos, digamos que são importantes, mas é preciso repor as tais hormonas químicas na quantidade certa. Pronto, isto foi assim um salto um bocadinho grande relativamente ao que nos diz a Joana de Ângeles, mas de facto essa é a nossa noite escura hoje em dia. E porquê é que nós temos esta tristeza? E porquê é que a depressão é tão prevalente no mundo de hoje? Exatamente porque nós vivemos de acordo com padrões que estabeleceram na sociedade. Ser para sempre jovem, poderoso, andar por aí nas redes sociais, viajar, quer dizer, isto só nos filmes, não é? Só nos filmes, nós temos que envelhecer porque a natureza é assim mesma, nós ganhamos mais uns quilos e deixamos de ter aquelas formas perfeitas. Há alturas da vida em que o nosso emprego corre melhor, outras em que corre pior. Ainda por cima estamos aqui assolados com uma pandemia que não sabemos quando é que vai embora. Portanto, nós efetivamente temos muitos fatores que nos levam a desanimar e a desorientar. Mas nós espíritas temos também, e se ouviram a palestra da semana passada, temos muitos motivos para não ir por essa corrente. Não contribuir para aquilo que Joana vai dizer a psicosfera mortífera. Ou seja, esses pensamentos todos de tristeza, de frustração, fazem com que à volta da Terra se crie uma psicosfera, uma vibração negativa. Isso não é bom. Isso é perturbador. Isso é causador de doenças. E, portanto, nós não podemos ir por esse caminho. E, portanto, temos que sair desta noite escura da alma. E vamos ver quais são os conselhos e as orientações que Joana de Ângeles nos dá. Apresenta-se, ela ainda está a falar da noite escura da alma, apresenta-se quando se esperam solidariedade e compreensão, experimentando-se, porém, calúnias e acusações indevidas. Portanto, quando nós estamos à espera, não é, que nos deem elogios e que nos digam, muito bem, sim senhor, bom trabalho e tal, dizem-nos, não, isso não está bem, isso não é assim, não devia ter feito assim, devia ter feito assado e tal, e nós ficamos tristes. Problemas económicos e circunstâncias sociais, o desemprego, o fracasso nas lutas, sombreiam a alma
envolvendo em escuridão, às vezes aparvalhante. O que é que ela quer dizer com isto? Ela ainda está a falar das causas da noite escura. E diz que essas causas da noite escura devem-se também a problemas económicos, circunstâncias sociais, como nós já tínhamos falado, e dá como exemplo o desemprego e o fracasso nas lutas, naquelas lutas do dia a dia, no emprego, quem não sabe disso, não é? Na escola, em todo lado. E sombreiam-nos a alma, deixam-nos a alma escura, triste, envolvendo em escuridão, às vezes aparvalhante. Aparvalhante no sentido de nos deixar parados. Ficamos parados, inertes, não reagimos. Ficamos de tal maneira desorientados que não sabemos para que lado é que devemos ir. E então, o sorriso de júbilo que expressa a alegria interior, repentinamente se transforma num esgaste. Portanto, aquilo que nós devíamos ser, que era alegres, passamos a ser assim, fazemos assim umas caretas. Então, o esgar nem sequer é um sorriso, é uma careta. Em consequência, em consequência de incompreensões propositais, nascidas na inveja de outrem, na competição doentia dos pigmeus morais, produzindo desespero incontido nos sentimentos antes joviais. Vamos tentar traduzir esta frase, porque ela é, à primeira vista, um bocadinho difícil. Ora, então é assim, na nossa ótica, obviamente. Quem é que causa isto tudo em nós? Quem é que causa estes sentimentos em nós? São estes pigmeus morais. O que é que isto quer dizer? São pessoas que têm pouca moral, que são perversas, que são frustradas e que lançam essas suas más qualidades para cima de nós. Como se fosse uma vingançazinha. Eu não posso ter? Então tu também não. Tu és melhor que eu? Então espera aí que já te vou arranjar uma intriga. E, portanto, nós deixamos de ser aquilo que deveríamos ser, que era joviais e alegres, para passarmos a estar tristes. E continua ela. Normalmente, as opiniões dos outros, nem sempre favoráveis aos anseios do sentimento e das aspirações, convertem-se em terríveis pesadelos que povoam a noite escura de dor e de insegurança de quem antes caminhava pleno de alegria. Mas então o que é isto? Mas quem é que nós somos? Então nós deixamos-nos influenciar desta maneira àquilo que os outros pensam de nós? Aquilo que os outros pensam de nós é assim tão importante para nós? Esta é que é a grande, de facto, interrogação. Ora, voltando então à noite escura da alma, há realmente um ponto, ou pode ser um, ou vários, da nossa vida, em que nós devemos parar para pensar. E ao pararmos, temos que refletir no que estamos a fazer. Para onde é que queremos ir? Não é? Andamos aqui a correr todos, a trabalhar aqui e acolá, a trabalhar 12 horas e 14 horas para comprar um carro novo, para ter umas férias ali na Tailândia ou na Costa Rica. É isso que nos traz a felicidade? Ou então chegamos a casa tão cansados e tão exaustos que vêm os nossos filhos ter connosco e nós nem paciência temos para os ouvir. Mas vamos passar 8 dias à Tailândia. Compensa isto? É isso que nós queremos? Ou será o nosso aprimoramento moral
trabalhar servindo, auxiliando o próximo, transformando-nos a nós, muitas vezes fazendo até a abnegação de nós próprios. Por exemplo, saímos mais cedo do emprego e vamos fazer voluntariado. Vamos usar aquelas horas para ajudar o próximo, no que for preciso. Não é só distribuir alimentos. Às vezes é ouvir as pessoas. Ouvi-las, saber ouvir. Isso é tão gratificante, porque depois as pessoas ficam tão satisfeitas, é tão gratificante para nós, que é essa felicidade de que falávamos no início. Essa paz e essa serenidade interior. E isso vai fazer com que aqueles que estão próximos de nós despertem e digam, não, eu também vou contigo. Tu vais sempre tão bem quando vais lá essa tal, fazer esse voluntariado. Não, eu também quero ir. E assim, pouco a pouco, gota a gota, se vai constituindo e se vão mudando as atitudes. A maioria dos indivíduos experimenta emoção satisfatória quando recebe elogios, mesmo que não correspondam à verdade. Ora, vejam só. Como nós somos, nós homens e mulheres. No entanto, diante de qualquer crítica, especialmente aquelas que não se justificam, rebela-se, revolta-se, derrapando em desencanto e sombras interiores. Portanto, nós, homens, no estadio em que nos encontramos, ficamos mais satisfeitos quando recebemos um elogio de alguém que sabemos que é mentira, a que nós chamamos uma bajulação, não é? No fundo é a bajulação. Mas ficamos mais satisfeitos do que vermos a realidade tal qual ela é. Nós somos assim. E realmente Joana tem esta particularidade fabulosa, fantástica, de nos conhecer até ao íntimo, não é? E de nos revelar aquilo que nós somos e de nos fazer pensar, que é para isso que nós estamos aqui, refletir, para nos revermos em algumas dessas situações e podermos transformá-las, libertar-nos dos tais hábitos perniciosos, dos maus pensamentos. Vítimas do próprio ego preferem a ilusão dourada à realidade. É claro que agora começam a surgir ao longo do discurso de Joana de Ângeles alguns termos que são muito da área da psicologia, não é? Como por exemplo a sombra. A sombra foi um arquétipo, desculpem. É uma definição do psicólogo do Carl Jung, que diz que é a parte obscura da nossa psique. São as nossas tendências lá no fundo, no inconsciente, as nossas tendências, o nosso caráter, os nossos impulsos que nós não queremos mostrar, que queremos ocultar. Essa é a sombra. É o the dark side, o lado escuro. Todos temos. E o ego? O ego é a parte consciente. É a nossa parte consciente, é a parte que resulta das nossas características e da interação com o meio, com a sociedade. É aquilo que nós somos e que mostramos, que as outras pessoas conhecem. Isto de uma forma muito simplista, claro. Até porque eu não sou psicóloga e, portanto, nem quero ser portanto, não quero entrar em áreas, mas queria só dar-vos esta explicação para perceberem melhor, de facto, o que Joana de Ângeles nos diz. E continua Joana de Ângeles. Jesus afirmou com sabedoria que no mundo somente se experimenta a aflição, tendo em vista a condição moral do planeta.
portanto, Jesus, de facto, refere-se a que naquela época, nós já estamos um bocadinho à frente, mas naquela época nós vivíamos num mundo de provas e de expiações. Portanto, para nós, o que nos restava era realmente ter sofrimentos, desafios e obstáculos na nossa vida cotidiana. A maioria dos indivíduos, acreditando-se inatacáveis, deixam-se inquietar quando estão sobre a alça da mira da perversidade, do despeito, da inferioridade do seu próximo infeliz. Vamos continuar para percebermos melhor. É, portanto, o ego presunçoso que responde pelo sofrimento que se aninha no íntimo quando não compensado pelos esforços despendidos em qualquer área do comportamento e vida. Então, isto é assim, mesmo aqueles que dizem que não se importam com a crítica dos outros e que isso para eles não os afeta, no fundo, são mas vaidosos. É o tal ego presunçoso. Porque, efetivamente, aquilo afeta-nos. As críticas afetam-nos e muito. Mesmo eles sabendo que quem as faz é alguém perverso, invejoso, ciumento da condição daquele a quem critica. Estão a seguir? Há alguma dúvida? Portanto, eles sofrem mesmo. E Joana diz: aprender a enfrentar a realidade é o dever de todo lutador honesto, especialmente quando a serviço da causa do bem, da justiça e da verdade. É que há aqui uma coisa muito importante. Aquele ego presunçoso não passou ainda pela noite escura. Portanto, não refletiu sobre os seus verdadeiros objetivos na Terra, sobre o que é que anda aqui a fazer, sobre para onde vai, para onde quer ir. E, portanto, não está empenhado no seu aprimoramento, na sua reforma íntima. E como não tem essa ligação com o divino, essa ligação espiritual, está muito mais preocupado ainda com os bens materiais e com as coisas materiais e com as paixões do mundo. E por isso é que ele se deixa influenciar. Por isso é que ele entristece. Por isso é que ele deprime. Porque o objetivo da nossa vida, quando reencarnamos, qual é? É melhorarmos-nos moralmente. É também melhorarmos-nos intelectualmente, mas mesmo esse desenvolvimento intelectual tem por objetivo o desenvolvimento moral para que nós possamos evoluir como espíritos. Não é? E para isso temos que nos despojar de tudo aquilo que é material. E não é fácil. É fácil de dizer, mas não é fácil de fazer. Até porque as tentações hoje em dia são muitas. E nós temos que estar certos, empenhados no nosso caminho. Só assim é que conseguimos resistir, através da nossa vontade, a todas as tentações que se nos vão aparecer. Portanto, aprender a enfrentar a realidade é o dever de todo lutador honesto, especialmente quando a serviço da causa do bem, da justiça e da verdade. Esta é a recomendação de Joana de Anjos para resistir a tudo aquilo que estivemos a ver. Mas, por outro lado, avisa-nos: não há, por enquanto, lugar de segurança para estes lutadores, porque a psicosfera do planeta é morbífica, impondo desassossego e sofrimento. Portanto, não penseis que esse caminho é fácil, ou que vocês mesmos
assumindo essa opção de vida, que os problemas se resolvem. Não, os problemas vão lá estar na mesma. Nós é que reagimos de maneira diferente. A insistência no reto proceder, ela continua a dar-nos avisos. A insistência no reto proceder, sem a preocupação do aplauso, portanto, sem querermos sem querermos aparecer, como dizem os nossos irmãos brasileiros, sem querermos protagonismo, nem o receio da crítica destrutiva, portanto, nem a crítica positiva, nem a crítica negativa, deve constituir meta a ser alcançada por todo aquele que se propõe à edificação do reino de Deus entre as demais pessoas, ou à simples tarefa de reverdecer o solo dos corações ressequidos. Portanto, o que ela nos está aqui a dizer é que devemos perseverar nesta forma de proceder reta, no sentido do bem, da justiça, do amor ao próximo. Mas isso não vai ser fácil, porque vamos ter muitos escolhos pelo caminho, e ainda nos diz que, através do nosso exemplo, como já aqui foi dito, também podemos influenciar e até desencadear emoções e sentimentos em pessoas, em indivíduos que estão próximos de nós e que também pensam o mesmo, só precisam é que lhes seja dado tal clique. E mais, a resposta da terra generosa nem sempre é imediata, portanto isto leva o seu tempo. Não é quando nós queremos, é quando tiver que ser. E quando o labor se direciona dos sentimentos humanos, é mais difícil ainda o empreendimento. Portanto, os resultados são à la longue, porque de facto não é fácil, não é rápido, sobretudo, modificar os sentimentos humanos. Utilizando estas linguagens destas gerações mais novas, que utilizam assim as simbologias, falam de forma gráfica, eu pus aqui uma red flag, uma bandeira vermelha. E o que é que isto significa? Significa que é muito importante. E, portanto, vamos ler em conjunto e vamos, de facto, refletir sobre o que diz Joana de Ângeles, porque é uma orientação importante para nós, todos. O ser em si mesmo nunca se deve permitir aceitar ofensas por nada que venha de fora. E essa segurança é adquirida pelo empenho de continuar fiel ao compromisso abraçado, constituindo-se exemplo que um dia será imitado. Portanto, se nós perseverarmos nas nossas escolhas, se nós nos mantivermos fiéis aos nossos objetivos, pouco nos interessam as críticas, sejam elas elogios, sejam elas críticas negativas. Na essência de si mesmo, cada qual é o que realmente constituiu e fixou com a segurança de consciência tranquila. Portanto, nós temos a nossa consciência tranquila. Estamos no caminho certo. E como temos essa consciência, não nos interessa, nem nos deixamos abalar pelas críticas daqueles que nos rodeiam. O elogio não lhe aumenta a capacidade de produzir, nem a acusação doentia lhe diminui a grandeza pessoal. Portanto, aqui está. Passada a noite escura, passado aos momentos de tristeza e de sofrimento, em que nós pomos em causa, em que nós fazemos um balanço daquilo que estamos a fazer na Terra, daquilo que é as nossas vidas, daquilo que queremos das nossas vidas, assumimos determinados compromissos connosco próprios e depois desaparece a luz, desaparece a noite, vem a luz
e nós mantemos-nos confiantes, de consciência tranquila, e não há nada que nos deve abalar essa confiança. Vejam que interessante esta comparação com a natureza, porque realmente é a natureza também que nos ensina. Se o indivíduo observar o mar, notará as ondas sucessivas arrebentando-se na areia, em contínua agitação, produzindo erosão e alterando a paisagem. Portanto, vejam aquelas ondas do mar maravilhosas, fortes, poderosas, a bater ali nas rochas e que vão pouco a pouco desfazer as rochas, aparecendo a areia, não é? E que constitui as praias, portanto assim se altera a paisagem. Mas logo abaixo da superfície há tranquilidade e a vida estua em abundância. Portanto, a vida está desencadeia-se em abundância, flui em abundância. Nada obstante, a cadeia alimentar se mantém naquele abismo através da incessante morte de uns seres em favor da preservação de outros. Portanto, ela compara a nossa vida dando-nos exemplos da natureza. Neste caso é o mar. Portanto, na parte superficial, como já vimos, há aquela agitação toda, muda até a paisagem. Mas o que é importante é que imediatamente abaixo dessa superfície que nós vemos a olho nu, há abundância de vida, em paz, em tranquilidade e em equilíbrio. Cá está o ecossistema, que é os mais fracos, coitados, são comidos pelos mais fortes, pelos predadores. Para quê? Para assegurar a sua existência. Não é? Porque é assim. A luta, a contínua batalha pela vida está presente em todo lugar, mantendo a permanência dos mais fortes, dos melhores aquinhoados, ou seja, daqueles que realmente têm melhores instrumentos, que estão melhor preparados, daqueles que possuem os recursos mais sofisticados para sobreviver. Isto é a lei do mais forte. É assim, é a natureza que nos ensina. Tem sido assim desde os primórdios de quando o planeta passou a ser habitado. Portanto, isto significa que para nós atingirmos os nossos objetivos, também temos que ser fortes, resolutos, seguros das nossas escolhas. Esses são os nossos instrumentos. O amor, caridade. A luta pela vida, na qual as espécies mais hábeis sobreviveram, tornou-se uma das bases para as reflexões de Charles Darwin, antes da apresentação da sua valiosa tese a respeito do evolucionismo. Não resistimos a meter aqui a nossa colherada e a irmos buscar, de facto, Darwin, que publicou este livro que revolucionou completamente o mundo da ciência. Reparem que ele foi editado em 1857. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo foi em 1857. Portanto, este senhor foi contemporâneo de Allan Kardec. Darwin definiu a evolução das espécies como a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, dando origem a novas espécies, mas que têm uma origem, um ancestral comum. O mecanismo que Darwin propôs para a evolução é a seleção natural. A seleção natural. E o que é isto da seleção natural? Devido aos recursos limitados, organismos com características hereditárias que favoreçam a sobrevivência e a reprodução tendem a deixar mais descendentes, o que leva a que essas características sejam cada vez mais frequentes ao longo das gerações. Um exemplo muito simples. Umas girafinhas que estão à volta de uma árvore. As que têm o pescoço mais curto não chegam às copas das árvores, não comem as folhas e, portanto, acabam por não sobreviver, morrem. As que sobrevivem são as que têm o pescoço mais longo.
Ora, na geração seguinte, portanto, os filhos daquelas que têm o pescoço mais longo, essas características vão ser passadas para a geração seguinte. Portanto, as girafazinhas pequeninas que nascerão já terão o pescoço longo como a mãe. E assim sucessivamente. A seleção natural faz com que as populações se adaptem. Portanto, fiquem cada vez melhor integradas no ambiente que habitam ao longo do tempo. Mas o que Charles Darwin, grande biólogo, que, como vos disse, revolucionou completamente a biologia daquele tempo, não explicou foi como é que as mudanças ocorriam nos organismos e como estas eram passadas aos descendentes. Isso é que ele não conseguiu explicar. Ele observou, descreveu, agora a explicação não deu. Depois vem, mais uma vez, aqueles livros fabulosos do André Luiz voltar a este assunto e explicar, de facto, como a espiritualidade interveio nesta seleção. Mas isso dava a outro assunto. Bom, acabada que foi esta nota, introduzida por nós, usando na mesma este simbolismo moderno, voltamos à nossa querida Joana de Ângeles, que nos fala de outra espécie de noite escura da alma. Então ela agora fala de todos os grandes missionários da humanidade atravessaram, sem queixa, a noite escura, nos respectivos labores a que se entregaram a existência, o que permitiu a São João da Cruz escrever o seu magnífico livro a esse respeito. E diz: aquele que não consegue vencer a noite escura dificilmente conseguirá saudar a madrugada de luz que chega após a sombra aparentemente vencedora. Portanto, cá está já uma frase consoladora de que há sempre uma saída, há sempre uma luz que nos espera. Mais uma notazinha, só para dizermos que São João da Cruz era um frade carmelita espanhol que viveu no século XVI e fez um poema exatamente chamado A Noite Escura, que se depois alguém tiver interesse eu posso facultar, mas que é um poema de teor romântico e sinceramente achei que seria um bocadinho fastidioso estar aqui a trazer, mas se quiserem eu dou-vos a ler. O poema, então, narra a jornada da alma desde a sua morada carnal até à união com Deus. A jornada é referida como noite escura porque a escuridão representa as dificuldades da alma em desapegar-se do mundo material, não é? E atingir a luz da união com o Criador. Portanto, esta é também uma noite escura da alma, mas a Madre Teresa de Calcutá também nas cartas que escreve a pessoas das suas relações íntimas, fala que também sofreu esta noite escura da alma. Mas é uma noite escura da alma um pouco diferente. À falta de melhor termo, eu vou-lhe chamar mística, em que ela se interroga se será digna do amor de Deus. Ela nunca duvida de Deus, da existência de Deus, muito menos, nunca pensa que Deus a abandonou, não é isso. É uma coisa mística. Serei eu suficientemente boa para amar a Deus? Estarei eu ao nível de Deus? Vejam, ao nível daquilo que Deus espera de mim, ou de melhor dizendo, perdão. E vejam só o que fazia a Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela tinha um amor incondicional por todos. Ela andava nas ruas, pegava nas pessoas que estavam a morrer de doenças, sem ninguém as alimentar, e pegava nessas pessoas e levava-as
para as suas casas, tipo hospitais, alimentava-as, dava-lhes roupas, quer dizer, tirava as pessoas da rua e dava-lhes dignidade. E mesmo assim esta senhora achava-se que não era digna do amor de Deus. Bom, portanto, esta é outra fase, digamos assim, já muito elevada. Muito interessante esta fábula que Joana de Ângeles aqui refere. Narra uma fábula de sabor oriental que um sábio procurava transmitir a um jovem discípulo todo o conhecimento de que era portador. Interrogado pelo aprendiz sobre como deveria proceder perante as surpresas dos relacionamentos humanos, que uma vez eram positivos ou perturbadores, respondeu-lhe o sábio, propondo que fosse ao cemitério e que durante algum tempo, diante de uma tumba, num jazigo, elogiasse aquele que fora ali inumado. Após executar a façanha, voltou o aluno. Sendo interrogado pelo mestre a respeito de como se portara aquele, o falecido, a quem entretecera considerações honrosas, o aprendiz respondeu, em silêncio, não disse nada. Portanto, o morto não respondeu. Retorna então à casa dos mortos, propôs novamente o guia espiritual, e acusa-o agora de todos os crimes, referindo-te desrespeitosamente à sua conduta, escarnecendo-lhe a existência que teve. E o jovem assim procedeu. E logo volveu cabisbaixo, reflexionando. Portanto, veio pensativo junto do mestre. O sábio novamente o interrogou a respeito da conduta do falecido, ao que ele respondeu sem entender. Portanto, o aprendiz ainda não tinha percebido o porquê destas idas ao cemitério. E respondeu, novamente nada disso. Desse modo, redarguiu-lhe o mestre, portanto, respondeu-lhe o mestre, deves proceder. É assim que deves proceder. Elogiado pela bajulação e mentiras da sociedade, permanece inalterável. Tanto quanto acusado pelo desrespeito e perversão dos coetâneos, daqueles que são semelhantes a ti, como se estivesses morto. Portanto, não te deixes influenciar, nem pelos elogios, nem pelas calúnias. Age desse modo, sem emoção, diante dos encômios, que são elogios, e dos vitupérios, que são insultos. Curiosa esta narração. E prossegue Joana de Ângeles. Jesus muitas vezes atravessou a noite escura da alma, em perfeita identificação com Deus, a fim de espalhar a claridade sublime do seu amor entre aqueles que o recusavam. Portanto, Joana de Ângeles dá como exemplo o nosso querido Mestre Jesus, que também passou pela noite escura da alma, também ficou triste, porque não conseguiu passar a mensagem tal como desejaria. Não é? Portanto, ele manteve-se sempre identificado com Deus, mas de facto houve pessoas que o recusaram. Houve quem o apedrejasse, houve quem o crucificasse. Não é? Morreu crucificado. Isto é realmente um exemplo para nós. Em momento algum deixou-se desanimar ou sucumbir, está a falar de Jesus. Mesmo quando as sombras poderosas povoaram a sua noite de amargura e de solidão, legando-nos o exemplo de que, por mais terríveis que sejam as trevas, surge sempre a luz, que as dilui em ósculos contínuos de claridade. Os ósculos são aqueles beijos que Jesus, por exemplo, saudava os seus discípulos com beijos de paz. Portanto, é isso que quer dizer. Portanto, Jesus nunca se deixou desanimar nem sucumbir. Mesmo quando lá vinha a tal sombra da tristeza, da amargura e da solidão, não é?
ele manteve-se sempre com a sua missão inalterável e, para mais, com as características mediúnicas que deveria ter, deveria saber certamente tudo o que lhe ia acontecer, e isso não fez com que esmorecesse uma única vez, ou que se desviasse do seu caminho. Mais uma bandeirinha vermelha. Atravessando a tua noite escura da alma, ora e confia. Trabalha e persevera, porque após a densidade da meia-noite começa o amanhecer, mesmo sem que notes as luzes que em breve dominarão o dia. Esta mensagem é, no nosso entender, é maravilhosa por ser tão consoladora. Porque primeiro diz-nos, vocês vão passar uma noite escura, vocês precisam de passar a noite escura. Mas depois de a passarem, vem a luz, vem a alegria, vem a paz, vem a serenidade. Alcançarão a felicidade prometida. Isso é certo. E era o que trazíamos hoje para falar convosco. Achamos que esta mensagem de Mahatma Gandhi era interessante. A depressão, a ansiedade e as crises de pânico não são sinais de fraqueza. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo. Não é? Não há super-homens nem super-mulheres. Todos nós temos os nossos momentos de desânimo. Isso é perfeitamente normal e não significa que sejamos fracos. E pronto. E terminava aqui. Se alguém quisesse fazer alguma questão ou comentário. Então, vamos encerrar o trabalho. E de coração cheio, com estas boas vibrações que nos envolvem, com estes eflúvios maravilhosos que nos fazem flutuar e sentir-nos próximos de nossos benfeitores espirituais, da espiritualidade superior. Estamos de novo imensamente gratos, Senhor, por todas as orientações que não param de chegar, de todos os lados, de todos os cantos, para que possamos prosseguir neste nosso desejo, nesta nossa vontade de contribuirmos para a melhoria deste planeta maravilhoso onde vivemos. Obrigada, Senhor. Abençoa esta casa que nos acolhe. Abençoa os seus dirigentes, os seus trabalhadores, os seus frequentadores. Abençoa todas as instituições por esse mundo fora que praticam o bem, a caridade, que auxiliam todos aqueles que
e em desespero acorrem. Obrigada, Senhor. Obrigada por te lembrar de nós, por fazeres de nós humildes servidores da tua seara. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada.